Olá, eu sou a Fabiana, trabalho aqui na Clínica Pulsos, tudo bem? Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes. E dentro das doenças autoimunes, que são doenças onde os autoanticorpos podem fazer lesões no nosso organismo, eu queria falar também do tratamento dessas doenças. O que eu queria dizer para você que tem uma doença autoimune? Atualmente, nós temos muitas medicações e muitas formas de tratar essas doenças. Primeiramente, conscientizar que ela existe. Segunda etapa, conscientizar que eu preciso mudar meu estilo de vida. Então, aquele que fuma, parar de fumar. Aquele que bebe, dar uma organizada na forma da escolha da bebida e quando fazer. Aquele que não alimenta muito bem. Aquele que faz atividade ou não faz atividade física. Então, o primeiro momento do paciente que tem doença autoimune, antes dos remédios, é a conscientização da doença, a mudança do comportamento, ter um médico de referência e depois a medicação. As medicações, elas são divididas em dois grandes grupos. Aqueles medicamentos, geralmente comprimidos, que são chamados de imunossupressores, onde você vai tomando um comprimido ou todo dia, uma vez na semana, para tentar controlar o sistema imunológico. Por vezes você vai precisar de um corticoide, que é um remédio que desinflama muito rápido, que melhora o bem-estar e que controla a doença, mas que não pode ficar muito tempo. E depois, se você passa por essa parte, você tem uma outra parte, que são os imunobiológicos, que são anticorpos que vão bloquear a inflamação que a sua doença gerou. Então, você imagina o seguinte, a sua doença produz muita proteína Y. Aí eu vou ter um anticorpo que vai bloquear essa proteína Y. Na hora que ela bloqueia essa proteína Y, ela não deixa essa proteína ir lá na pele, ir lá na junta, ir lá no cérebro, ir lá no intestino, fazer inflamar. E quando inflama a pele, a junta ou o intestino, o que acontece? Eu vou sentir o quê? Lesão na pele, ferida, posso ter, a junta pode doer, o intestino pode dar, a barriga inchar ou pode fazer diarreia. Aí eu bloqueio isso. Na hora que eu bloqueio, o sintoma baixa. Mas quando o meu sintoma baixa, eu resolvo a minha doença? Não, eu não resolvo a minha doença. Eu consigo controlar o sintoma da doença. E à medida que eu vou controlando o sintoma da doença, o meu organismo vai entendendo que ele tem que se modificar para ficar mais organizado. Então eu estimulo, quando eu controlo uma coisa, eu estimulo a organização do meu sistema imune para mudar também. E por vezes a gente consegue o quê? Deixar a doença que a gente chama em remissão, quietinha. E aí eu preciso de, por vezes, voltar a tomar o remédio biológico, aquele que bloqueia. Por quê? Se eu parar de bloquear, essa proteína vai entender, agora eu posso crescer de novo. Então, por isso que a gente fala que tem um tratamento de indução, que é o início, que são doses maiores, com uma frequência mais curta, e depois eu tenho um tratamento de manutenção, aquele que são doses estáveis com um período mais prolongado. E olha que interessante, quanto mais tempo você fica sem sintomas ou com a doença em remissão, mais a gente pode alargar a necessidade do retorno para tomar medicação. Então, olha que interessante. Os tratamentos atualmente, eles tentam enganar o sistema imunológico. Eu vou te enganar, eu vou te bloquear. E aí, vocês não têm os sintomas. Não tendo sintoma, a produção das proteínas que fazem inflamar, elas abaixam. Quando elas abaixam, elas melhoram não só a doença que eu sinto, mas elas evitam as complicações futuras. Então, a pessoa que é muito inflamada, que está sempre com muita lesão na pele, com muita dor na junta ou com muita diarreia, lá quando ela tiver daqui 20, 30 anos, ela vai ter um envelhecimento diferente daquela que não ficou inflamada. Então, os remédios de hoje, eles pensam em vocês a longo prazo. É para vocês daqui 20, 30 anos estarem bem, muito bem de saúde e sem dano da doença. O que é o dano da doença? Eu inflamei, eu machuquei e cicatrizou. A cicatriz é o dano. Então, eu tenho cicatriz em todos os lugares do corpo. Os medicamentos imunobiológicos vêm para quê?
modificar o dano, ou seja, pode ter até uma cicatriz, mas vai ser desse tamanhozinho aqui, não vai ser grandona, igual antigamente. Nós víamos os pacientes andando de cadeira de roda, de muleta, todos deformados. Hoje a gente não espera isso mais. E é um tratamento, pessoal, que tem tanto no plano de saúde quanto no Sistema Único de Saúde. Significa dizer que vocês todos têm acesso a essa qualidade de tratamento. E falo mais, os médicos também estão treinados para tratar, para reconhecer. Antigamente, o paciente para ter uma doença, um diagnóstico de uma doença reumática demorava anos para ter. Agora, o tempo também está encurtando. Mas eu preciso de vocês também irem atrás dos médicos, fazerem tudo certinho, tomarem as vacinas que eles indicarem e seguir a sequência do tratamento. E assim, sabe quem vai ter sequela lá no futuro? Muito poucas pessoas que vão ter. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.